E aí, povo, como é que vocês estão? É o seguinte, faz tanto tempo que eu não falo essa frase e é tão bom falar essa frase, então... E aí, povo, como é que vocês estão? É o seguinte, estamos de volta para mais um Torogando Podcast. Dessa vez, quero conversar um pouquinho com vocês sobre, principalmente, o título deste episódio. 2024, parte 2. Pode parecer que para alguns é uma falta de evolução, ou que para alguns, quando olham esse parte 2 do ano passado, como assim? É uma continuação? Você não vai colocar metas novas, não vai querer alcançar coisa diferente, e todas essas coisas de final / início de ano que todo mundo passa. E assim, visto que foi o meu 2024, que o meu 2024 já foi um final de ano 2023 parte 2, então agora talvez eu estaria entrando em 2023 parte 3, na verdade. Visto que foi o ano passado, esse ano eu tô numa reta de crescimento. Então, obviamente, o gráfico desce um pouco, sobe um pouco, tem horas que tem um estirão, aí tem horas que estabiliza, mas sempre pra cima, sempre subindo. Até de setembro até dezembro, esses últimos 3, 4 meses do ano, eu acabei tendo uma baixa de energia, uma baixa de saúde, uma baixa de produção, mas foi porque eu tava experimentando e tendo tantas coisas novas e importantes pra minha carreira, pra minha vida pessoal, que não tinha como manter o padrão do que estava acontecendo. E aí deu aquela bolinha de neve que desestruturou tudo. Mas como as bases de cada estrutura estavam muito bem firme, eu consegui me realocar, me reaver, e na primeira semana do ano de 2025, que é 2023 parte 3 ou 2024 parte 2, eu acabei chegando agora, nessa segunda semana do ano, com uma outra energia, com uma outra motivação, e olhando para o que aconteceu no último ano, e entendendo todos esses pontos. Eu, de tempos em tempos, gosto muito de olhar para trás para entender o que deu certo, o que deu errado, e justamente pensar como é que eu posso melhorar e otimizar. Então, o que muita gente faz de dezembro para janeiro, eu acabei deixando para fazer de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, porque com o tempo eu fui passando a ser uma pessoa mais metódica. O que, num certo ponto, foi muito importante, porque me tirou de uma certa zona de conforto sempre. Então, por eu estar sendo uma pessoa mais metódica, eu tô o tempo todo olhando, anotando, fazendo, reolhando aquilo que foi anotado. E quando isso une com uma certa ansiedade do momento em que vivemos, acaba às vezes me passando um pouquinho, mas eu sempre consigo voltar à normalidade depois de um certo tempo. E com essas análises, por mais que às vezes vá para esse descambe, né, saia do trilho, sempre volta pro trilho, e a análise que foi iniciada, ela é completada sempre com, beleza, acertei aqui, errei ali, o que deu erro, o que deu acerto, o que eu posso repetir desse ciclo errado, que pode me deixar a fazer errado de novo, o que eu posso repetir do ciclo certo para sempre me deixar certo. E por que eu acho isso muito importante? Porque vem muito daquela questão do autoconhecimento, para você conseguir olhar os ciclos do que deu errado, do que deu certo. E se você tá no ciclo errado, se você tá entrando, eu tô dormindo tarde, não tô comendo direito, parei de fazer exercício físico, tô me estressando demais com coisinhas bobas. Opa, já cheguei no ápice aqui, já são 4 red flags muito bem acesas que me dizem, você tá indo pro caralho de novo. Não deixa isso acontecer, volta, quebra esse ciclo negativo, inicia um ciclo novo, positivo. E aí, nesse momento, você olha pro ciclo positivo último que você teve, dá uma olhadinha ali e fala, tá, eu fiz tal coisa, vou repetir esse padrão. Se esse padrão der certo, beleza, vamos continuar aqui, vamos nessa crescente. Se não der certo, vamos voltar um pouquinho mais atrás. Porque a vida é sempre essa estabilidade, né? Por mais que a gente sempre vai estar crescendo, sempre vai ter esses altos e baixos, como eu disse no início do programa. E muitas vezes, né? Fazendo essa reanálise que eu faço de tempos em tempos, beleza, o último ciclo positivo, eu não vou conseguir replicar ele. Então deixa eu voltar uns 2 ciclos atrás. É aquele lá que eu fiz em 2020... durante a pandemia, quando eu tava no ápice da ansiedade, da desilusão e todo fudido,
é ali que a gente vai bater. É esse ciclo que a gente vai repetir, porque foi esse ciclo que resolveu o mesmo problema que eu tô agora. Então, é isso. Quando se fala de metas pro ano, pra mim é uma coisa muito contínua. Pra mim é necessário e é mais do que importante ser uma reta contínua. Porque se você quer muito sempre estar feliz, ou só ficar nessa brisa de buscar a felicidade o tempo todo, você vai se frustrar muito. E quando a gente fala de frustração, existem vários tipos de frustrações e, na minha humilde opinião, a pior frustração de todas é aquela frustração quando você coloca como target, como ponto base da sua vida, a questão de, se aquilo não acontecer, eu não vou ser feliz. Ou eu só vou ser feliz quando tal coisa acontecer. Eu só vou ser feliz quando tal coisa tiver concreta. Cara, não. As coisas vão dar errado. E no momento que você fica tranquilo com isso, consegue entender que você é a porra de uma poeira cósmica que deu certo. Então, tipo, o universo não te deve nada. As pessoas, na prática, não te devem nada. Você consegue encontrar aquela paz de entender, beleza, então as coisas vão dar errado e as coisas vão dar certo. Eu tenho que ficar feliz quando as coisas darem certo, aproveitar aquele momento ao máximo, mas se der errado, eu não tenho que me apegar muito a isso. Eu tenho que olhar para aquilo, entender o que deu errado, anotar. No meu caso, né, eu sou um cara muito de anotar, tanto que de uns tempos pra cá eu tenho testado alguns aplicativos. Eu sempre tô testando vários aplicativos de anotação e tudo mais. O Docs por muito tempo foi o melhor de todos pra mim, no sentido de ir anotando as minhas ideias, e quando eu precisasse de alguma coisa eu ia lá e olhava nele. Mas de uns tempos pra cá eu tenho gostado bastante de usar o Obsidian pra coisas pontuais que eu... Sabe quando você olha pra uma coisa e fala, eu não sei o porquê isso me chamou a atenção, eu não vou usar isso agora, eu não vou usar isso nos próximos meses, mas eu tô vendo que isso aqui é importante. Eu anoto lá no Obsidian porque ele vai me ajudando a criar algumas teias de raciocínio, que depois eu consigo juntar várias informações que isoladamente não tem nenhum sentido, e quando unidas, elas ganham um sentido maior. Então eu entendo, foi por isso que eu acabei anotando isso daquela vez. Mas voltando pra esse ponto que eu tava, eu não lembro exatamente onde eu tava, porque esse episódio é um grande speed flow. Eu, olhando pra essas felicidades, esses tristezas, olha, como um meme consegue acabar com uma palavra, né? Incrível. Olhando pra todo esse cenário, né? Todas essas questões, ao longo dos anos eu entendi que eu tenho que traçar um plano e eu tenho que seguir ele, mas sempre reanalisando ele. Então, em 2025, as minhas metas é acertar as arestas do que deu errado ano passado. Tô tendo várias reuniões muito importantes, muito relevantes para minha vida como um todo, tanto no pessoal quanto no profissional. E é bom ver que as coisas estão se alinhando. E elas estão se alinhando de uma forma tão natural que essa naturalidade desse alinhamento tá me levando pro ponto certo. E eu só tenho que tomar cuidado para não cometer os mesmos erros do passado. E parece que toda vez que eu cometo o mesmo erro do passado, eu tô cada vez mais forte. Então, tipo, cometi o mesmo erro que eu tinha cometido lá atrás. Só que se lá atrás foi um erro que teve peso 10 de impacto naquele momento da minha vida, dessa vez vai ter peso 5. Dessa vez vai ter peso 3. Porque eu vou saber contornar, vou saber dar um jeito. E aquele grande clichê de que errar é muito importante, porque é através do erro que você aprende, é um negócio que é surreal de certo. Porque houve um período em que eu achei que eu tava me preocupando demais. E aí eu entendi que não. Mas eu entendi que essa preocupação tinha que ser colocada pra fora para as outras pessoas de formas corretas. Porque se colocadas como aquilo se expressava pra mim, pode ser que pra outras pessoas parecia ser algo muito maior do que realmente é. E isso tanto no âmbito profissional quanto no âmbito pessoal.
e variando de pessoa para pessoa, variando de cliente para cliente. E é muito importante você ter essa leitura das pessoas que estão no seu entorno para justamente você conseguir extrair os melhores resultados ou os melhores momentos. Então, olhar para trás é muito importante, traçar o futuro é muito importante, mas entender que a vida é uma grande linha reta que pode ter várias reanálises é muito importante. Mas ao mesmo tempo que ela é uma linha reta, ela também é um ciclo, né? Ela também é um círculo. Então você vai passar por várias coisas ao longo da vida e cada vez que você passar por elas, pelas mesmas coisas, em momentos diferentes, de formas diferentes, cada coisa negativa vai ter um impacto, cada coisa positiva vai ter um impacto. Eu sempre gosto muito, quando fala dessas questões de felicidade principalmente, citar um vídeo antigo do Nerdologia, que é um canal que eu sempre prezei muito pelo respaldo científico desse canal, porque ele faz uma coisa que parece boba, mas é colocar as referências e ter uma coesão nessas referências, no sentido de tipo, nem que a coesão seja várias informações de vários lados, que filtradas, utilizando métodos científicos de interpretação, entendendo as coisas com consultoria de profissionais de cada área, eles conseguem entregar um resultado que é realmente com base teórica, não é na base do achismo, né? E na época de podcasts que tem achismo pra todo lado, é importante a gente ter também essa questão de um respaldo muito com o viés de trazer a parada certa, com base, não a parada do eu acho, eu quero, pode ser que. E muitas vezes, quando a gente fala dessa parte teórica, a resposta às vezes pode ser tal coisa, como pode ser tal coisa, como pode ser tal coisa. Não existe uma verdade certa, sabe? Existem várias linhas de pensamento sobre esse assunto e nenhum deles está exatamente certo. Mas existem coisas dentro da ciência, da história, de várias coisas, que é aquilo e é. Não tem mas, não tem talvez. Até que pode chegar um fator novo, né? Falando de história, quando descobrem uma coisa nova, eles acabam revisitando e tudo mais, né? Falando de Egito, por exemplo, né? Tem vários documentários aí, mas tem um no Netflix que eu gosto bastante, que eu não vou lembrar o nome agora, me perdoe, que cita até a questão de num povo específico lá do Egito acabaram encontrando outros tipos de embalsamentos, né? De mumificações. E essa descoberta foi importante porque mudou um pouco a visão sobre aquele povo em específico e tudo mais, né? Então, eu nem lembro aonde exatamente eu ia chegar nesse raciocínio. Eu tava falando do Nerdologia. Tem um episódio lá, tem um vídeo específico em que cita um estudo que diz que a pessoa que perdeu a perna e ficou de cadeira de rodas, ela tem o mesmo nível de felicidade da pessoa que ganhou na Mega Sena depois de um certo tempo. Porque existe um pico de felicidade, um pico de tristeza, né? Feliz quem ganhou na Mega Sena, triste quem perdeu a perna. Mas depois volta a uma normalidade. Então, você querer sempre estar feliz ou achar que ser triste é parte da sua característica de vida, você vai ser uma pessoa triste pra sempre, né? Não é bem assim, sabe? E quando eu tive acesso a esse conhecimento, eu comecei a traçar a minha vida, como eu falei agora no início, né? Que é a parada de tem uma reta sempre crescente, que eu tenho que ficar nessa reta crescente sempre. Fazer as coisas, correr atrás das coisas, mas sempre visando crescer, evoluir, nunca só querer me manter como tá. Por mais que eu seja uma pessoa, é aquilo, eu tenho ambições, mas eu sou conformado com as coisas que estão acontecendo. Eu não fico indignado, eu fico tipo, beleza, essa é a realidade que eu tô vivendo. Dentro desta realidade, dentro dessa caixinha que eu tô aqui dentro, o que eu posso fazer
pra sair dessa caixa, pra deixar essa caixa mais confortável, o que eu posso fazer? E muitas vezes a resposta vai ser: você não tem nada que você pode fazer. Você só tem que se conformar e procurar outra fonte de motivação, energia, alegria pra chegar no ponto que você quer. E é isso, sabe? Então, quando eu me liguei que meio que existe uma linha padrão de felicidade, né? Existe um equilíbrio, vamos chamar assim. Não é tudo muito feliz, nem tudo muito triste. Foi um alívio. O mesmo alívio do que eu falei no início desse programa, da poeira cósmica. Que você entende que, tipo, ninguém te deve nada. Então, o mundo, ele é injusto. E o que você puder fazer de justiça, né? De fazer as coisas certas dentro das regras da sociedade que você vive, das leis que você vive e tudo mais, você faz. E com isso, fique tranquilo, que o certo, digamos assim, você tá fazendo. Mas não se limite apenas a isso. Então eu falei de um assunto muito complexo. Esses inícios de ano, creio que todo mundo fica nessa confusão de pensamentos, sentimentos, metas, objetivos, muita coisa. Mas gostaria de desejar a todos um início novo de ciclo muito bom, que vocês possam passar por todos os momentos desse próximo ano com... Eu não sei qual das palavras queria eu desejar pra vocês, porque desejo iluminação, desejo energia, desejo força, desejo paz de espírito, mas cada um que tá ouvindo aqui sabe ou tem uma noção, ou vai descobrir, melhor dizendo, qual dessas palavras precisa mais. E às vezes, nesse último ano de 2024, eu achei que eu tava precisando de energia. Eu achei que eu tava precisando de paz de espírito. Eu achei que eu estava precisando de, sei lá, motivação. E eu me liguei que não era nada disso. Eu tava precisando de verdade de iluminação mesmo, né? Tipo, de ter os caminhos sendo colocados na minha frente de forma mais clara, né? Então eu tô usando a palavra iluminação, mas não é exatamente isso. Eu precisava que em 2023, quando eu decidi pedir demissão e sair de onde eu tava, eu olhava pra frente e não enxergava nada, era um grande borrão. E essa foi uma das sensações mais angustiantes. Que quando você olha pra frente e você não enxerga nada, quando você olha pro futuro e você não consegue sentir nada, você não sente nem tristeza nem felicidade, você sente um desespero de não ter nada, sabe? É tudo embaçado, é tudo tão angustiante que te causa naquele momento que você tá vivendo, né? O que aconteceu comigo, pelo menos, foi uma desconexão total. E se as coisas estavam bem, se as coisas estavam mal, foda-se. Nada mudava pra mim. E depois que eu pedi demissão, houve um momento de névoa que foi passando. E aí eu comecei a olhar pra frente, entender algumas coisas. Depois da fundação da FORP, depois do início de 2024, depois dos projetos chegando e cada vez se fortificando, das baixas, das altas. Hoje eu olho pro futuro, eu não sei o que tem lá, mas eu enxergo ele, sabe? E é justamente essa reta que eu falei durante esse programa todo. Já me estendi, já falei aqui de vários assuntos, mas todos dentro desse mote principal de como eu estou levando a minha vida daqui pra frente, né? Não deixar olhar... Nossa, eu falei agora igual memes. Eu não deixar pra revisar as coisas só no final do ano foi muito importante. Porque é uma revisão meio deturpada. Olhar uma vez por ano só pra sua vida. Olhar constantemente se tá indo pros caminhos que te trazem
algum tipo de realização, é importante. Muitas vezes a realização de muita gente é conseguir tá tranquilo financeiramente. E só isso já é alguma coisa. E depois que ela se acostumar com esse conforto financeiro, com essa estabilidade financeira, aí ela pode pensar no próximo passo. Mas tem muita gente que já tá num conforto financeiro e acha que não tem mais pra onde ir, sabe? E tem, sempre tem. Sempre tem novas coisas pra criar, pra fazer. Eu acho complicado eu dizer isso também no sentido de... Eu sou da área criativa, então, pra mim e nas minhas referências, eu sempre vejo que tem sim pra onde expandir, pra onde crescer, tem sim coisas novas e grandes me esperando. A única coisa que eu tenho que fazer é justamente tá afim de criar coisas novas. Então, os projetos que eu tô envolvido hoje são muito fodas. Daqui a pouco se inicia novos projetos mais fodas ainda. E depois os projetos que antes eram os fodas, eles ficam mais fodas ainda. E aqueles mais fodas ficam mais ainda. Porque é sempre uma busca de fazer os projetos realmente serem o melhor que as situações promovem. E a tendência é a situação sempre promover coisas melhores. Porque tô amarrando meu burro em coisas que eu acredito. Sejam pessoas, sejam projetos, sejam... Cara, uma coisa mais espiritual, sabe? Onde eu tô me prendendo espiritualmente é um lugar muito de constância, sabe? É um conforto constante pra eu conseguir a partir disso fazer o resto, sabe? A angústia não reina aqui não, sabe? Então é isso. Desejo um ano maravilhoso a todos. E se vocês tiverem algum comentário sobre tudo isso que foi dito aqui, a gente tem os comentários do Spotify, a gente tem os comentários lá no Instagram da publicação desse episódio. A gente também pode conversar pelo Instagram, @Torugano Podcast. A gente pode conversar, deixa eu ver qual outra rede social, pelo YouTube. São esses os lugares no qual vocês vão conseguir me achar com um pouco mais de facilidade. Creio que o Instagram seja a vertente mais legal, mas se quiserem comentar aqui no Spotify, eu com certeza vou querer responder todos vocês. Um ótimo 2025 e que vocês consigam realizar aquilo que Deus tem pra vocês, sabe? Entenda Deus como a forma que você acredita na energia. É nóis. Tchau, tchau!